Que o Senhor esteja com todos vocês. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram de casa e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus chamava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, somente mais a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram as brasas acesas, com o peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes grandes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, que sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, o distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ser. Continuamos com a mesma proposta de toda a semana, que é não somente lembrar a ressurreição do Senhor, mas tentar reviver dentro de nós essa ressurreição. Isto é, nós ressuscitarmos também com Ele. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Pedro, quando interrogado, responde: já que vocês querem saber, vou dizer em nome de quem eu curei eu não. Em nome de quem o paralítico foi curado. Não se esqueçam que ontem víamos a passagem em que Cristo curava um mendigo paralítico que estava à porta do templo. São Pedro lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Pegou pela mão e levantou. E esse moço ficou acompanhando os apóstolos, e aí todo mundo achava que Pedro e João tinham feito um milagre. Eles não fomos nós. Foi em nome de Jesus Cristo que ele foi curado. Então, nessa passagem, estavam pregando no templo, os sumos sacerdotes, saduceus e fariseus decidem prender os apóstolos.
para depois ver o que vai fazer com eles. Os prende e quando vai interrogá-los com que autoridade eles estão pregando no templo, cada vez mais povo e aderindo a Cristo ressuscitado, aos cristãos, São Pedro aproveita a poder. Está muito bem. Vocês querem saber? Pois vão saber. Em nome de Jesus Cristo, a que vocês mataram, mas Deus ressuscitou, em nome dele, que esse homem está curado. Lembrando aquilo que Cristo dizia aos apóstolos, que quando, depois que ele morresse e ressuscitasse, quando vos prenderem, vocês serão testemunhas da minha ressurreição diante dos reis, governadores e todo o povo. Não se preocupem com o que vão responder quando forem presos. O Espírito Santo vos dará sabedoria para responder com palavras que ninguém vos poderá contestar. Se a gente lesse mais um pouquinho desta passagem, vamos encontrar que os sumos sacerdotes e escribas proíbem aos apóstolos de falar, e São Pedro responde: devemos antes obedecer a Deus e aos homens. Vocês nos mandam calar, Deus nos manda falar, e vamos continuar falando. Pode prender, pode bater, pode fazer o que quiser, mas nós vamos continuar falando. No Evangelho, entramos em uma cena mais familiar. O Cristo ontem aparecia aos discípulos, mostrando-lhes as mãos, ressuscitados, os apóstolos ainda estavam meio atrapalhados na cabeça. Então disse: vocês têm alguma coisa para comer? Os pescadores viram que ia peixe assado. Então trago. Ele pegou, comeu e falou para eles: está vendo? Fantasma não come, sou eu mesmo. E hoje, nessa aparição, nós vemos os apóstolos reunidos, esperando a vinda do Espírito Santo, mas não acontecia nada. São Pedro não aguentava ficar parado e disse: sabe uma coisa? Eu vou pescar. E a tropa respondeu: nós vamos contigo, vamos juntos. E foram pescar, mas aquela noite não deu peixe. E quando eles estavam chegando de manhã, voltando para a praia, havia um homem lá, à beira da praia, tinha feito um fogo, estava com peixe assado, estava com pão quentinho, e ele pergunta para ele: moços, acharam alguma coisa? Pescaram alguma coisa? Não pescaram nada. Lançai a rede à direita da barca. Lançaram, então aconteceu tudo isso, e ele vai reunir os apóstolos em volta da mesa. Em volta da mesa não havia mesa, estavam sentados na areia, mas estavam sentados reunidos em família. Estamos esta noite celebrando a missa pela família. Uma coisa que eu sei que é meio complicado, porque a nossa vida social hoje é muito atrapalhada. Cada um dos membros da família tem um horário. As crianças estudam de manhã, as outras estudam de tarde ou à noite, o pai trabalha de turno, sei lá, isso aqui é difícil. Mas há sempre um dia em que deveríamos ter o cuidado de ser o dia da reunião da família, de almoçar em família, não comer. Comer, pode comer diante da televisão, pode comer no quarto, não. Fazer a refeição, sentar à mesa. Por quê? O Cristo, sentado à mesa, na Quinta-feira Santa, institui a Eucaristia. E hoje, nessa passagem, sentado na areia, mas sentado à mesa, em grupo, conversando, e que vai demonstrar aos apóstolos que ele ressuscitou. Se a gente continuasse mais à frente um pouquinho, nesse capítulo 21 de São João, nós íamos encontrar aquelas três perguntas de Cristo a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que eles? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, de verdade tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, pela terceira vez, tu me amas mesmo? Pedro, o imagino cabisbaixo, humilhado, envergonhado, diz: Senhor, tu sabes tudo. Eu te neguei, eu te caí, eu te abandonei, mas tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sempre digo, essa tríplice interrogação não é para vergonhar a Pedro porque eu tinha negado 4 vezes, é para confirmá-lo. Pedro, me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não é para jogar-lhe na cara a traição, é para confirmá-lo na missão, apesar da traição. E se Cristo o negara 3 vezes, se Pedro o negara 3 vezes, 3 vezes Cristo faz questão de confirmá-lo. À beira da mesa, sentados na areia, conversando, como conversando a isso e à beira da mesa da Quinta-feira Santa, institui a Eucaristia, lava os pés aos discípulos, lhes diz: vocês me chamam de mestre, eu sou, se eu sou mestre, lavei os pés de vocês, sabem o que tem que fazer, uns com os outros, lavai-vos os pés uns aos outros, em família, em volta da mesa, já, para algum dia pelo menos sentar-se em volta da mesa todos juntos. Não deixem as crianças comerem à frente da televisão, mesmo que tenha porcaria de desenho e eles vão ficar vão dar mais sossego. Não, a refeição é uma hora sagrada, é uma hora de partilha. Eu repito, não é uma hora só de comer. A gente, para comer, vai no lanchonete e pede uma coisa: estou comendo. Não é comer, é partilhar. É partilhar o alimento, é partilhar a palavra, é partilhar as ideias, é passar, queridos pais, a eles os vossos valores, principalmente quando eles são pequenos. Essa é a hora de fazer a semeadura, é a hora de saber como está, se estão já grandes, como está no trabalho, como não está, como está o namoro, como está o estudo, mas no sentido de família, de partilha. Está na hora do pai dizer aos filhos como está o trabalho dele, como está o salário dele, as dificuldades que tem, se as tem, e todos as têm. Todos. Todo mundo que trabalha tem, e que não trabalha muito mais. Né? Então, esse saber partilhar, esse fazer da mesa um lugar sagrado. Eu sei, repito, que não dá para fazer isso todo dia, mas alguns dias, mais oportunidades. Por exemplo, quando chega Natal, estamos bem longe de Comarinho, né? Reúne a família. Eu acho tão bonito isso. Mas além de reunir a família, reúne-se em volta da mesa, observa-se em volta da mesa, conversa-se em volta da mesa, se diz alguma coisa a respeito do que estamos celebrando, ou simplesmente é dia de família, graças a Deus. O Natal marca por isso, né? Normalmente o dia de Ano Novo é dia de festa, de ir na praia, de voltar a passar a madrugada na praia. Agora, dia de Natal é dia de estar em família, mas fortificar essa família, né? Essa família tão importante, aquilo que eu lembrava no domingo, na sexta-feira do mês, da situação dos nossos presidiários. 20 e poucos por cento dos presidiários não conheceram a mãe. 40 e poucos não conheceram o pai. E 93% dos nossos presidiários no Brasil são filhos de pais separados. É um número muito elevado para querer comparar com o número
de casais não separados. Eu não tenho ideia qual é a percentual da nossa população ocidental, casais separados, não tenho minha mínima ideia, né? Mas, com certeza, não é nessa proporção de que 7% só. Então, valorizar a família. Essa família que tem que ser defendida, que tem que ser amada. Vocês pais lutam com unhas e dentes para dar um futuro melhor aos filhos e não fazem favor nenhum. Os filhos não pediram para fazer. Mas muitas vezes nos preocupamos muito com o material, o patrimônio material, e nos esquecemos do patrimônio espiritual, a fé, dar Deus a nossos filhos, fazê-los sentir que não é Deus que precisa deles, que são eles que precisam de Deus, e que quando vão ficando moços, vão precisar muito mais. Quando um garoto, uma garota faz 18 anos, eu lhe dou os parabéns, Deus pensa, Deus parabéns pelos 18 anos, e Deus pensa, como? Não, filha, você pensa que agora é livre? Não. Agora você tem que ser responsável. Não é? A liberdade, agora eu mando no meu nariz e faço o que eu quero. Não é assim? É a responsabilidade. Agora você vai responder pelo que fazes quando queres e quando não queres. É responsabilidade. E aí, ele precisa muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Não associem demais Deus e igreja. Tem também, eu acredito piamente que a igreja ajuda-nos a fortificar nossa fé, nossa fidelidade, nosso compromisso com Deus, nossa presença com Deus. É na igreja que recebemos os sacramentos que nos dão a vida pelo batismo, que nos dão a vida pela Eucaristia que recebemos, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes os valores, tem gente que não gosta de igreja, mas tem a sua religião. Então, quando vossos filhos não frequentarem a igreja, sobretudo se já são grandes, não briguem com eles. Não briguem com eles. Eu sei que para vocês pais, nossos filhos sempre somos meninos, né? Quando eu vim para a cidade que minha mãe estava para morrer, eu estava com 54 anos, e mamãe disse, o meu menino chegou. Se mamãe falou, está falado. Mas, às vezes, nos tratais como meninos. E isso não ajuda a crescer. Não ajuda. Então, esse testemunho de fé, de união com Deus, de participação religiosa, sim. Agora, há algumas coisas que são fundamentais. Honestidade, sinceridade, laboriosidade, respeito aos outros. Isso são valores fundamentais. Fundamentais. E não adianta nada ser muito religioso, entre aspas, e depois dar chute na lei, nos irmãos e naqueles que passam pela frente, não respeitar direitos e valores, porque isso realmente não é fé. Isso é crendice que nos desculpa ou que nos justifica, mas que não nos justifica diante de Deus. Queridos pais, queridas pais, queridos filhos, chega por hoje, mas pense um pouquinho em valorizar mais a mesa da família. Não permitam que os filhos comam assistindo à televisão. Se estamos em casa, vamos forçar, vamos sentar à mesa. Quem sabe, pelo menos há uma oportunidade para conversar. Porque se cada um vai para a televisão, e o pior de tudo, ainda temos várias televisões para cada qual ter o programa que quiser, a família desaparece. Nas poucas horas que teríamos para estar juntos, não estamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.